A competição, na minha concepção, é uma das consequências do pecado. Nós estamos vivendo esse tempo e sempre estamos em algum tipo de competição. É impossível não passar por este mundo sem precisar entrar nisso que eu chamo, na minha percepção, numa das consequências do pecado, que é precisar competir. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Essa promessa de Romanos 8,37, para mim, ela é muito aliviadora e desafiadora. Ao ler Romanos 8,37, nós temos um versículo dentro de um contexto bíblico de tudo aquilo que pode tentar nos afastar do amor de Deus, e de tantas essas coisas que ainda poderemos ler sobre elas. Destaca esse versículo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Quem revelou para nós, dentro do ser humano, o espírito da competição, foi Caim. Parece que ele estava numa disputa com o seu irmão, para ver quem agradaria a Deus. Em nenhum momento o Senhor deixou claro isso, a não ser que ele buscasse fazer o melhor para quem sempre lhes dava o melhor. Então a competição entrou no jeito mundano de ser, no jeito do mundo viver, né? Salomão faz uma análise disso, eu acho muito interessante, e a melhor versão que eu encontro para compartilhar isso com vocês é na NVI, em Eclesiastes 4:4. Olha a análise que Salomão fez. Ele diz assim em Eclesiastes 4:4: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. É interessante, não é? Como a análise do homem, considerado o homem mais sábio que já existiu na antiguidade, coloca isso, que tudo surge porque há uma competição entre os homens. O certo é que todos querem ganhar. Nós precisamos de alguma forma sermos vencedores em um concurso, por exemplo, em uma prova, por exemplo, mas a Bíblia nos manda que estas preocupações em sermos vitoriosos aqui não é para nos tirar da possibilidade de Deus ocupar sempre o primeiro lugar em nossas vidas. Se as competições é uma consequência do pecado, o que temos que aprender então é dominá-la, para que ela não nos leve para o mundo da idolatria e da busca de tesouros terrenos. O apóstolo Paulo diz assim sobre competições, 1 Coríntios 9, 24 e 25, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? É este que é o modelo do mundo. Alguém sai ganhando e todos os outros sofrem. Este é o sistema mundano. A vitória de alguns tem que ser em cima da derrota de muitos. Então Paulo diz isso. Na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram. Olha a recomendação bíblica de 1 Coríntios 9. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível.
que tem a ver com uma corrida feita entre o modelo de algumas tribos. Eu vi o modelo de uma tribo, irmãos, que nas competições deles, eles competem, mas antes de chegar na linha de chegada, eles esperam que todos cheguem para que todos vençam. E eu fiquei imaginando, eu falei assim, eu acho que isso que tem no coração do indígena, a pureza do coração do indígena, de não ter a necessidade de que alguém vença, mas que todos vençam, é o que Deus tem para nós, porque como igreja a gente está numa carreira, mas vamos chegar juntos. Posso ouvir um amém? Somos assim, nós somos competitíveis, mas a gente precisa ter o discernimento e o domínio próprio para que as nossas competições, as nossas necessidades de competir aqui, enquanto vivemos, não venha comprometer a nossa eternidade. Certa feita, e quero que vocês acompanhem comigo, os discípulos chegaram para Jesus com este espírito da competição. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10, por favor, e agora na Nova Almeida atualizada, tá? A partir do versículo de número 35, olha só. Então se aproximaram, Marcos 10, 35 em diante. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Interessante esse tipo de fazer pedido, né? Eu já recebi alguns pedidos assim, ó. Essa semana mesmo um colega de Ariquemes falou assim: olha, eu vou te pedir uma coisa e você não pode dizer não. Eu falei, cara, como é que é isso? Né? E infelizmente eu tive que dizer não para ele, porque era realmente impossível atendê-lo na sua expectativa de estar com eles lá. Versículo de número 36, e ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, olha que interessante, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus chamando, agora veja, irmãos, olha a percepção que Jesus traz para nós desse mundo de competição. Jesus diz assim, chamando-os para si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ou quem quiser tornar-se o primeiro entre vós, será este o que vos sirva. Versículo de número 44, e quem quiser ser o primeiro, que é um anseio nosso, irmãos. Jesus jamais negou que esse era um desejo nosso, de sermos o primeiro, de sermos os primeiros. Precisamos muitas vezes ser isso, precisamos, isso nos estimula muitas vezes. Não vamos negar, não vamos dar uma aqui de hipocrisia, de que isso não existe. Nós sentimos prazer, nós vibramos aqui, quando o nosso aprisco, no caso o meu, que faz tempo que não aparece, mas de vez em quando ele aparece, logo o pastor, olha, eu falo para o meu aprisco, que vergonha, gente, faz tempo que a gente não aparece lá. Mas é interessante, isso nos estimula, mas esse estímulo, Jesus vai dizer assim, que esse seu desejo de chegar primeiro, tem que ter o princípio de quem está ensinando isso para vocês. Olha que coisa linda, irmãos, ele diz assim, ó, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Versículo de número 45, é lindo demais quando Jesus se coloca como o exemplo máximo, pois o próprio Filho do Homem,
o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vamos aplaudi-lo mais uma vez? Por que então o apóstolo Paulo vai nos chamar de mais que vencedores? Que os resultados das nossas competições, que a necessidade muitas vezes de chegarmos em primeiro lugar, ela não venha nos furtar do grande princípio bíblico, que as minhas vitórias, elas não são somente para mim, elas precisam glorificar o meu Deus, e eu preciso abençoar pessoas com tais vitórias. No mundo das competições, não dá para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Romanos 12:15 nos traz esse princípio. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É difícil isso. Há um prazer muitas vezes na lágrima do outro, e há uma tristeza muitas vezes na alegria do outro. Certo professor meu, pastor Irlande Pereira do Azevedo, ele disse assim: é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas nós precisamos, irmãos, estar discernindo no nosso coração, para que as motivações da minha carne não venham transformar-me em um indivíduo que sente um prazer enorme nas desgraças, nas dificuldades dos outros. Eu quero que você tome cuidado com isso, porque essa é uma coisa muito nossa. Nós achamos muito engraçado as desgraças. A gente está sempre em busca de alguém menos para eu me sentir melhor. Isso é complicado. Isso é coisa que tem que fazer parte das minhas preocupações. É interessante isso, né? Então, no mundo das competições, nós precisamos estar nos resguardando, porque Jesus disse assim: entre nós não é assim. Entre vós, Jesus disse para os seus discípulos, não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, ele está dizendo que eu quero, você que quer ser o primeiro, continue na sua competição, mas coloque à sua disposição do princípio de Cristo nisso. De alguma forma, pessoas precisam ser abençoadas com a sua vitória. Por isso que Jesus diz assim, que o próprio Filho do Homem não veio para subir em um pódio e ser servido. Eu gosto de acompanhar também o tênis. O tênis é um jogo que eu admiro muito, porque o indivíduo não pode reclamar de ninguém a não ser dele mesmo. Está tendo, junto com a Copa agora, está tendo a competição de Wimbledon, que é um dos maiores torneios. E os prêmios que são dados para o vencedor de Wimbledon é uma coisa assim extraordinária. 3 milhões de libras, e o indivíduo se torna um sócio eterno do grande clube de Wimbledon. E ao ser tantas benesses assim, por isso que os indivíduos lutam tanto ali. Mas o resultado das competições individuais, ela tem a ver tudo com a nossa corrida da vida cristã aqui. Não responsabilize ninguém pelas suas derrotas. Não responsabilize ninguém pelas suas vitórias. Mas glorifique a Deus em todo e qualquer resultado da sua vida. Amém? Porque, irmãos, no mundo das competições, agora eu quero que vocês, por favor, volte para a maior parte do texto de Romanos, capítulo de número 8. Por favor, olhe a partir do versículo de número 31, que vocês vão ver que nesse mundo das competições, quem está querendo, onde está
a tentativa de te derrotar. Onde que Deus se posiciona nisso e qual é o resultado final? Que para nós fica até sem graça assim. A gente já sabe o resultado do jogo. Olha só, irmãos, acompanhe comigo esse texto conhecidíssimo, Romanos 8, a partir do versículo de número 31. Que diremos então, vistas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso ouvir um amém? Amém. Gente, na realidade do reino de Deus, nós não temos adversários. Porque quando eles se levantam com essa intenção, olhe, continue olhando para o texto, é conhecidíssimo demais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós os entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Vai vendo, irmãos. Uma das coisas que essa semana mesmo, ontem eu recebi um vídeo, não é? Quero até agradecer ao Dr. Milani por ter mandado esse vídeo para mim, já distribuí para os pastores, dos riscos que a igreja está correndo a partir do ano que vem, se algumas leis forem aprovadas. Pastores, líderes religiosos, padres, podem ser presos, se falar de algo simples, como a submissão bíblica, a submissão bíblica que é ensinado para as mulheres. Há um risco de uma feminista simplesmente acusar o pregador que está lendo isso na Bíblia e dele ser algemado e preso. Aí, meus irmãos, não vai dar para eu fazer o sinal assim, ó. Pareça alguém, vai ter que ser assim, né? Mas, irmãos, é interessante isso, como nessa competição do reino das trevas, há muitas coisas que querem nos afastar do amor de Deus. Uma delas são as acusações. Quem tentará acusação? Versículo de número 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, veja, irmãos, como o mundo das competições produz tudo isso aqui. Ó. Será a tribulação? Quem não fica atribulado com a derrota do seu time ou com a derrota da nossa seleção, que não vai ser hoje e nós vamos ganhar essa Copa em nome de Jesus, amém? Quem não fica angustiado, quem não fica atribulado, quem nesse tempo de tanta polarização no Brasil não se angustia quando os resultados que acontece no mundo político não alcança as suas expectativas? Quanta perseguição, quanta angústia. A Bíblia vai dizendo: será a fome, ou a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, ou a fome, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Olha uma coisa que nós não temos muitas vezes noção, irmãos, de que no mundo espiritual isso é uma realidade, e muitas vezes, e graças a Deus por isso, que a nossa sensibilidade não alcança, mas há uma revelação bíblica da realidade espiritual que estamos vivendo, que é isso daqui, ó, versículo de número 36, isso aqui está escrito, meu querido, sobre eu e sobre você, sobre mim e sobre você. Por amor de ti somos entregue à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. É isso. Nesse mundo de competição, você muitas vezes não tem noção de como você vive em uma realidade de muitos perigos, inclusive perigos de morte. Alguém querendo chegar primeiro em algum lugar pode causar um acidente na sua vida. Aí vem o versículo que colocamos no banner. Porém, em todas essas coisas, sobretudo, irmãos, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja o versículo de número 38 para a gente concluir. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a Noruega, nem as coisas do presente, nem do porvir.
Desculpa, irmãos. Não se escandalize. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir. Irmãos, nós nos dependemos. Os resultados das competições na minha vida, nada disso pode me separar daquilo que foi reservado como meu prêmio final, que é o eterno amor de Cristo que me envolve e nos envolve. Quem recebe isso, diga: eu recebo essa palavra. Vamos aplaudir ao Senhor então. E tem um detalhe aqui. Isso para mim, eu espero que isso traga paz para você no que tem nesse texto. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma criatura, nem você mesmo, segundo essa promessa, consegue se afastar do amor de Deus. Impressionante isso, né, irmãos? O texto vai falando de coisas sobrenaturais, de coisas do nosso cotidiano, mas chega em nós. Você pode até tentar, como eu já tentei algumas vezes. Aí a Bíblia diz: nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ouvir: nosso Senhor. Nosso Senhor. Irmãos, sobre todas essas coisas, sobre o resultado da Copa, sobre o resultado das competições em que estou inserido, é muito bom estar sempre voltando para o que Jesus nos faz lembrar. Tome cuidado com as competições, não é assim entre a gente compete. Fico com dó, por exemplo, dos adolescentes que tentam me vencer no ping-pong. Impossível. Como é que você ainda sonha com isso, Yuri? Como é que você sonha com isso, Vini? Como é que você sonha com isso, Arthur? Impossível, velho. Esquece. Mas, irmãos, essas competições não podem jamais nos afastar da percepção que temos. Nós temos uma coroa, nós temos um prêmio que é incorruptível e que é alcançado não ao resultado de uma competição entre nós, mas o resultado de uma competição de nós contra este mundo que quer, com a tribulação, a angústia, com seres espirituais e terreno, nos afastar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz que sobre todas essas tentativas, nós somos mais que vencedores. Amém?